Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e você comprou a sua impressora 3D, foi lá, baixou um arquivo de algum personagem para você fazer a sua impressão e teve projetos maravilhosos, como no caso desse Mario e desse Harry Potter, que pelo visto é em tricô, né? Eu compartilhei alguns vídeos falando que isso aqui seria um estilo crochê e puxaram minha orelha falando que isso aqui na verdade é tricô. Eu continuo não sabendo a diferença, mas sendo tricô ou crochê, vocês entenderam. E aí você imprimiu o seu primeiro arquivo, o seu primeiro projeto, né, o seu primeiro personagem, ele ficou lindo e você falou, cara, vou ganhar dinheiro com isso, vou fazer uma renda extra e quem sabe isso pode se tornar algum dia a minha renda principal. Mas é muito importante você conhecer sobre as licenças de uso de um arquivo que você baixa na internet. E esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje, falar justamente sobre isso. Esse vídeo, pessoal, vai ser dividido sobre dois tipos de licenças diferentes. A primeira delas em relação àquela que é atribuída a um arquivo digital e aquela que é atribuída ao próprio personagem em si, tá? Sempre quando a gente for fazer o download de algum arquivo dentro da impressão 3D, seja um arquivo 3MF, seja um arquivo STL, geralmente o portal que a gente faz o download tem a atribuição da licença de uso em relação àquele arquivo. Geralmente, quem faz essa atribuição de uso? O criador do próprio arquivo. Se eu modelei um arquivo para impressão 3D, eu geralmente vou atribuir o direito de uso daquele arquivo. Então vamos começar, já aqui para a tela do meu computador, vou trazer vocês, porque a gente vai ver alguns exemplos na prática, tá, gente? Por exemplo, quando eu estou aqui no Maker Word, navegando, e eu procuro alguma coisa para fazer a impressão. Vamos supor que eu quero fazer a impressão dessa pizza aqui, né, desse modelo. Geralmente, na página do modelo, tem a licença atribuída, que você vê Standard Digital File License. E aqui você tem o significado, né, do que seria ele. Vamos botar aqui em português para a gente poder entender muito melhor. E aí você vai ver que aqui está licenciado por uma licença padrão. Você não pode compartilhar, sublicenciar, vender, alugar, hospedar, transferir ou distribuir de qualquer forma as versões digitais ou impressas em 3D desse projeto, nem qualquer outra obra derivada desse objeto em seu formato digital ou físico, incluindo, entre outros, remix desse objeto e hospedagem em plataformas digitais. Os objetos não podem ser usados sem permissão de forma alguma que envolva cobrança de dinheiros ou taxas. Ou seja, a gente já vê que a licença que quem desenvolveu esse arquivo, e a gente vem aqui, por exemplo, vou fazer o download do 3MF, do STL, a gente já consegue perceber que eu não posso simplesmente pegar, imprimir e vender. Na prática, eu posso pegar, imprimir para mim, né? Imprimir, ter uma licença aqui bem pessoal. Não posso vender, não posso modificar, não posso compartilhar, né? E nem publicar em algum outro site. Senão seria muito fácil, né? Eu pegava o arquivo dele, jogava lá no Printables e, enfim, estaria infringindo também da mesma forma o direito aqui desse titular, de quem desenvolveu esse projeto. E aí, pessoal, geralmente nos sites a gente tem essa atribuição. Se eu vir aqui, por exemplo, no Cults 3D e selecionar qualquer modelo aqui, a gente vai ver que tem uma licença atribuída. E aí tem até um link aonde aqui no site do Cults 3D, ele é bem didático até, vamos novamente fazer a tradução aqui dessa página para a gente poder ler de uma maneira melhor. E aqui você vê que ele já explica, né, quais são os direitos que esse site aqui atribui, né? Que geralmente, na verdade, foi atribuído por quem desenvolveu o projeto 3D. Então você tem o uso privado e ele te fala o que você está autorizado a fazer. No caso, o uso privado, imprimir e utilizar a impressão 3D do modelo 3D para uso privado, compartilhar as imagens da impressão 3D em mídias de comunicação, mas não é permitido. Uso comercial, compartilhamento público do modelo. Ainda que o modelo esteja disponível aqui para todo mundo, você não poderia pegar o arquivo, hospedar no teu site e compartilhar com alguém, né? Você poderia, obviamente, né, normal, você compartilhar o link do Cults 3D, nesse caso aqui, nesse exemplo, mas você não poderia simplesmente compartilhar o arquivo em si. É proibida qualquer modificação ou adaptação do modelo para compartilhamento público ou venda. Você não pode pegar, jogar lá no Fusion 360, no Bambu Studio, fazer qualquer tipo de modificação, né? Também está vedado por esse tipo de licença. E também é proibida a distribuição, venda, doação ou troca de arquivos digitais do modelo 3D. Então, é uma licença bem restrita. Então, para você ver aqui que não é simplesmente eu pegar, baixar um arquivo e simplesmente sair vendendo aí pela internet.
né, eu posso estar infringindo a licença de uso. Então, cada um vai ter um tipo de licença específica. E hoje, pessoal, existem diversos desenvolvedores de projetos em 3D que eles te concedem, né, mediante uma assinatura, uma licença comercial, ou seja, uma licença comercial e uma licença até mesmo para baixar. Por exemplo, esse Mario aqui, a gente utilizou, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Whale 3D, né? Então é uma assinatura, né? A nossa assinatura aqui já não está mais vigente, mas no período que eu imprimi, né, eu fiz a assinatura dele para poder fazer a impressão justamente desse Mario. E aqui você tem um plano de assinatura, você vai assinar, vai baixar o arquivo e ele te dá duas opções de você ter uma assinatura tanto do ponto de vista comercial como não comercial. Ou seja, naquela época, como a minha assinatura comercial estava ativa, eu poderia imprimir e vender esse Mario, porque o desenvolvedor do projeto em 3D, né, do arquivo, ele me permitiu através da licença que eu adquiri com ele. A minha assinatura venceu, está expirada, então hoje eu já não tenho mais a licença para vender esse Mario aqui, caso eu queira, tá? Então é muito importante a gente deixar claro. E aqui, pessoal, tem uma tabelinha, eu vou até disponibilizar para vocês, com um resumão da maioria das licenças que a gente encontra aí na internet. Então a gente tem aqui o tipo da licença, como vocês podem ver, o nome dela, geralmente com a atribuição ali de Creative Commons, e se você pode vender, né, se tem uso comercial, se você pode modificar ou não. Então é uma tabelinha para a gente entender de maneira rápida, mas geralmente nos sites tem toda essa legenda aonde é importante a gente ver ali qual é a licença que a gente está baixando aquele arquivo. Porque se, meu amigo, você imprime e você disponibiliza, se você comercializa um arquivo que você não tem a licença, sim, você pode ser processado por quem desenvolveu aquele projeto a partir do momento em que você não possui a licença para aquele tipo de uso que você está tendo, beleza? E aí eu vou entrar na segunda parte do vídeo, que é sobre não a licença de quem criou o arquivo em 3D, mas sobre a licença do próprio personagem em si. Quem é do universo da impressão 3D sabe que a Nintendo ela é bem complicada em relação a você imprimir os personagens dela, né? Inclusive, né, já tivemos notícias de diversas lojas, Shopee, Mercado Livre, de pessoas que estavam vendendo produtos em 3D, tiveram suas lojas banidas por vender produtos de licença de uso de determinada empresa. E aqui a gente não está falando da licença de quem criou o arquivo em 3D, mas a licença de quem detém os direitos de uso do próprio personagem, tá? Então, qual seria a solução? Porque é muito mais fácil eu conseguir uma licença de uso, uma licença de venda, uma licença comercial de quem desenvolveu um projeto em 3D, do que chegar lá na Nintendo e conseguir a autorização dela para vender, por exemplo, esse Mario aqui, né? Provavelmente, se você anunciar esse Mario, pode ser que você tome um ban, um strike lá na sua conta de vendedor. Então é importante ter esse tipo de noção, porque não é só o direito em relação ao arquivo STL, ao arquivo 3MF, mas em relação também ao direito do próprio personagem. Mesma coisa serve para time de futebol, tá, gente? A gente tem que entender que essas marcas são protegidas por direitos autorais e quem detém a titularidade da marca que pode escolher ali se você pode vender ou não e até mesmo te processar caso você infrinja aqueles termos ali, tá? É importante a gente destacar também, pessoal, que existe a licença de domínio público, né? Que são aquelas licenças tanto de arquivos em 3D como de personagens que elas já estão em domínio público. Como no caso, né? Eu parei de gravar até aqui minha tela, o Mickey, né? Há um tempo atrás, né? O Mickey ele caiu, aqui mostrando aqui para vocês, aquele Mickey, a primeira versão dele caiu em domínio público, ou seja, a Disney já não poderia proibir as pessoas de utilizar esse carinha aqui, né? Esse Mickey, que é aquela primeira versão. Inclusive, derivado disso, a gente teve até filme de terror utilizando aquela primeira versão do Mickey. Isso é um dos motivos também porque a Disney, óbvio que também por uma questão de modernidade, mas porque a Disney modificou tanto a fisionomia do Mickey ao longo dos anos. Porque lá nos Estados Unidos, esse direito ele é temporal, então sempre vai chegar um período que vai caducar,
vai entrar em domínio público e aí você poderá a todo tempo utilizar aquele personagem. Então por isso que as empresas, muitas vezes, elas acabam atualizando o designer de vários personagens, justamente para evitar ali que eles caiam em domínio público e você possa utilizar a versão mais recente. Então, a gente tem em termos de preocupação, tanto os direitos do personagem em si, como os direitos do arquivo para impressão 3D, são duas coisas completamente diferentes. Tendo noção disso, prestando atenção nesses critérios, com certeza você poderá vender tranquilamente, você poderá dar de presente, modificar e fazer um projeto muito melhor, ou então um projeto que atenda às suas necessidades. Eu mesmo tenho um projeto lá no MakerWord que eu modelei uma adaptação, né? Peguei, podia modificar, peguei um arquivo pronto, fiz uma modificação e compartilhei lá com a comunidade do MakerWord, né? Referenciei, que era pedido ali o designer do projeto original, mas fiz a minha própria versão modificada. Tudo isso mediante a autorização da licença que ele me concedeu no ato que eu baixei aquele arquivo para impressão 3D. Bom, pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, quero pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.